Olá, boa tarde. Eu vou estar fazendo análise das contas do governo brasileiro com ênfase nos gastos, arrecadação, juros e déficits, né? Primário e nominal. Bom, fazendo a análise, né, do ano de 2010 a 2013, podemos dizer que superávites modesto e estava em crescimento pós-crise do ano de 2008, que teve aquela crise global. Então, o Brasil estava em fase de um crescimento, uma expansão também no consumo e no crédito, né? A receita pública, a arrecadação estava elevada devido ao crescimento do PIB e aumento da formalização. Os gastos públicos eram crescentes, com foco em programas sociais, funcionalismo e investimentos do PAC. O resultado primário, os superávites eram modestos, mas em queda, passando entre 0,8% para 0,2% do PIB. Juros eram altos, né, entre o ano de 2010 e 2013, porque estava em fase de desenvolvimento, né, crescimento pós-crise, então o juros estava alto, com déficit nominal constante entre menos 2,4 e menos 3,2. E uma observação, surgem sinais de deteriorização fiscal, que é o uso de contabilidade criativa, né, as pedaladas fiscais para maquiar os resultados. Né? Bom, analisando o ano de 2014 a 2016, foi um período de deteriorização fiscal e recessão econômica. O ano de 2014 foi o primeiro déficit primário desde 1997, com menos 0,5%. E os gastos obrigatórios crescem, só que acima da inflação. Então, o ano de 2014 foi um ano muito difícil economicamente. Em 2015, teve a queda expressiva da arrecadação em meio à maior recessão histórica do Brasil. Passando logo para o ano seguinte, a persistência da crise econômica, então foi um período difícil, né, entre 2014 e 2016, e crise política também, que foi o impeachment da Dilma no ano de 2016, com resultado primário chega a menos 1,7%. Os juros da dívida dispararam, foram para 8,7% os juros do PIB no Brasil, né, o aumento da dívida, levando o déficit nominal a mais de 10%. Isso, a dívida pública bruta subiu de 50% para 70% no período. Então, foi um período muito difícil e de crise realmente para o Brasil. Bom, analisando o ano de 2017 para 2019, foi um período de recuperação pós-recessão, né, e também pós-crise política. Então ainda estava em crescimento, estava em melhora, mas ainda baixo, né, ainda negativo. O Brasil estava passando por uma consolidação fiscal e teto de gastos. E esse teto de gastos, ele limita o crescimento real das despesas primárias. O resultado primário foi melhoras graduais, embora continue no vermelho, ficou entre menos 1,1% e menos 0,5%. Os juros nominais, a queda da Selic ajudou a reduzir as dívidas, mas ainda assim, ainda estava bastante endividado o Brasil nesse período. O desempenho econômico, a recuperação foi lenta, com o PIB crescendo baixo, ainda abaixo de 1,5% ao ano. Também estava passando por reformas trabalhistas, né? A reforma de 2017, que foi os preparativos para a reforma da Previdência, que mudaria a questão de aposentadoria trabalhista no Brasil. Bom, logo após toda essa crise, o Brasil estava se recuperando, veio a pandemia no ano de 2020, que é onde explodiu os gastos, né? O gasto público foi para auxílio emergencial, que além do auxílio emergencial para as pessoas que perderam o emprego e também não podiam trabalhar, teve a questão da saúde, programas de preservação de empregos que fizeram as despesas saltarem para 26,5% do PIB. A receita nesse período teve uma queda acentuada da arrecadação com a contratação do PIB de menos 3,9%. Os juros nominais, ainda contidos devido à Selic histórica, era de 2. Então, em 2020, foi um período muito difícil para o Brasil, porque quando ele estava começando a se recuperar, veio a pandemia e teve que o governo, para tentar manter, né, toda a questão financeira e econômica no Brasil, para não cair de vez e aumentar todos os juros e ficar totalmente no negativo, ele começou a lançar programas para conseguir, né, manter ali a economia rodando. E em 2021 foi um período de recuperação parcial, né, que começou, foi aonde saiu a vacina,
Então, a receita cresceu para 24% do PIB, impulsionada pela inflação e a retomada das atividades, que aí voltou alguns empregos, né? Alguns serviços. Os gastos teve redução das despesas emergenciais. Então, a despesa total teve uma recua para 24,5% do PIB. Nesse ano ainda, de 2021, o resultado primário ficou praticamente equilibrado em menos 0,4%. Já o resultado nominal ele caiu para menos 4% do PIB, com queda nos juros e melhora na arrecadação. A inflação ajudou a aumentar as receitas nominais e reduziu o peso das dívidas líquidas do PIB. Então, 2021 foi um período que teve um crescimento, né, uma melhora na economia brasileira, porque começou novamente as atividades, os serviços a funcionarem. Então, tirou um pouco o peso do governo tentar fazer a economia girar. Então, para concluir, esse período, né, de 2010 a 2021 foi marcado por forte deteriorização fiscal, que foi entre o ano de 2014 e 2016, o início de uma trajetória de ajustes lenta e desigual, que foi o ano de 2017, onde também começou a lançar algumas questões de teto de gastos, enfim. Em 2020 foi um choque fiscal, que foi muitos gastos por causa da pandemia. E em 2021 já teve uma recuperação parcial, né? Uma recuperação pós-pandemia, com a volta das atividades normais, né? Das atividades e serviços. Os pontos positivos nesse período, a gente pode dizer que foi: em 2013 havia um equilíbrio razoável entre as receitas e as despesas. As reformas estruturais foram implementadas no ano de 2016 e 2017, que foi a questão da Previdência e o teto de gastos. E em 2021, que foi mesmo com a pandemia, houve a recuperação e o controle de gastos, né? Então, mesmo o governo dispondo muitos programas sociais para tentar manter a economia, ele ainda conseguiu se recuperar economicamente e conseguiu controlar os seus gastos para não ficar totalmente no negativo. E é isso.